Meus amigos, meus irmãos, o Centro Espiritual Universalista, o CEL da LBV, unifica neste final de ciclo todos os ensinamentos de Jesus em espírito e verdade, mas à luz do novo mandamento. Nenhum sectarismo, nenhum ecletismo, nenhum hibridismo, porque a verdade não é híbrida, não é sincrética, não é eclética, não é sectária. A doutrina do céu é exatamente a doutrina do Cristo de Deus, acima de todas as perversidades geradas pelas religiões humanas, diletas filhas de Satanás ou do Anticristo. Doutrina do céu, Espírito da verdade. Alziro Zaru responde. A lição de hoje é Tentação de Jesus, publicada no jornal Gazeta de Notícias, no dia 9 de maio de 1970. Não podemos viver mais sem a doutrina do novo mandamento de Jesus, ditada pelo Espírito da Verdade. A unificação das 4 revelações do Cristo são a última palavra para a pobre humanidade desvairada. Como devemos entender a tentação do Mestre? Para a explicação necessária, vamos reunir estas passagens dos Evangelhos sinóticos, Mateus capítulo 4, versículos 1 a 11, Marcos capítulo 1, versículos 12 e 13, Lucas capítulo 4, versículos 1 a 13. Mateus. Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado por Satanás. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, aproximando-se dele, disse o tentador: Se és o Filho de Deus, ordena a estas pedras que se tornem pães. Jesus lhe respondeu: Está escrito, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Satanás o transportou à cidade santa, colocou-o no pináculo do templo e lhe disse: Se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, pois está escrito que ele ordenou a seus anjos: tenham cuidado contigo e te sustentem com suas mãos, para que não firas os pés em alguma pedra. Jesus respondeu: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O tentador o transportou ainda para um monte muito alto, onde lhe mostrou todos os reinos do mundo e a glória que os acompanha, e lhe disse: Eu te darei todas essas coisas, se ajoelhado diante de mim me adorares. Jesus replicou: Retira-te, Satanás, pois está escrito: Adorarás ao Senhor teu Deus e só a ele servirás. Então Satanás o deixou. Os anjos cercaram Jesus e o serviram. Marcos.
E logo o Espírito o impeliu ao deserto, onde passou 40 dias e 40 noites, sendo tentado por Satanás. Habitava com as feras e os anjos o serviam. Lucas. Cheio do Espírito Santo, Jesus se afastou do Jordão e foi pelo Espírito impelido para o deserto. Ali permaneceu 40 dias e 40 noites e foi tentado por Satanás. Nada comeu durante esses dias. Passados eles, teve fome. Disse-lhe então Satanás: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Jesus lhe respondeu: Está escrito: O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra que vem de Deus. Satanás o transportou para um alto monte e lhe mostrou num instante todos os reinos da terra, dizendo-lhe: Eu te darei todo esse poder e a glória desses reinos, porquanto eles me foram dados e eu os dou a quem quero. Se, pois, me quiseres adorar, todas essas coisas te pertencerão. Jesus lhe respondeu: Está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Satanás ainda o transportou a Jerusalém, colocando-o no pináculo do templo, e lhe disse: Se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, pois está escrito: haver ele ordenado a seus anjos que te cerquem de cuidados e te guardem, e te amparem com suas mãos, para que não firas os pés em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada a tentação, Satanás se afastou dele por algum tempo. Satanás, o diabo, o demônio, são nomes alegóricos, pelos quais se designa o conjunto dos maus espíritos, empenhados na perda do homem e da mulher. Satanás não era um espírito especial, mas a síntese dos piores espíritos que, purificados agora, na sua maioria, perseguiam os homens e mulheres para desviá-los do caminho do Senhor. Mas todos se purificarão com o tempo, por meio de uma série de provações e expiações, em reencarnações sucessivas, precedida cada uma no espaço, na erraticidade dos sofrimentos ou torturas morais, apropriados e proporcionados aos crimes ou faltas cometidas. Tais são para o espírito culpado, encarnado ou errante, o inferno, o purgatório, a expiação, a reparação, o progresso. A reencarnação é a escada santa que todos os homens terão de subir. Constituem-lhe os degraus, as fases das diversas existências nos mundos inferiores, depois nos mundos superiores, porque Deus determinou que para chegar a ele teria o homem de nascer, morrer e renascer até os limites da perfeição, e nenhum chegará até ele sem se purificar pela reencarnação. Muitas igrejas negam essa lei universal, mas nem por isso ela deixa de existir, é anterior ao homem e à vossa morada planetária.